Criticar pode ser sinônimo de reclamar, murmurar. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Números. Hoje, Números, capítulo 12. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso à agenda da semana e nela você poderá conferir os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso hoje, o capítulo 12. E depois desses pedidos, eu quero ler aqui do versículo 1 até o versículo 3, que diz: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Portanto, o que nós percebemos aqui é que nós chegamos então numa terceira reclamação. Lembre-se que ontem, no estudo de ontem, do capítulo 11, nós falamos a respeito de uma primeira murmuração, de uma primeira reclamação, de uma primeira queixa, do versículo 1 até o versículo 3, e dessa segunda queixa, dessa segunda reclamação, dessa segunda murmuração, do versículo 4 até o versículo 6. Nós falamos também que na primeira reclamação houve ali então o derramar da ira de Deus, mas junto dessa ira uma misericórdia. Mas no segundo caso houve o derramamento de ira da parte do Senhor, quando o pessoal vai comer ali as codornizes e acabam morrendo, algumas pessoas acabam morrendo. Agora nós vemos então uma crítica de Miriam e Arão à pessoa de Moisés. E o que a gente quer levar aqui em consideração é que essa crítica, ela também vai receber uma ira da parte do Senhor, aonde Miriam vai sofrer ali, vai ficar isolada do povo durante 7 dias. Depois ela vai ser restaurada à comunidade, e aí então eles partem dali aonde eles estão acampados. E o que nós percebemos é que num primeiro momento essa crítica parece que é secundária. Por que nós estamos falando isso? Porque você vai perceber aqui no versículo 1 que o motivo da crítica deles é pelo fato de Moisés ter se casado com uma mulher. Aqui na versão NVI fala etíope, mas eu quero ler aqui também na NAA. Então na NAA fala que Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado. Portanto, aqui na NAA, ao invés de falar de uma mulher etíope, vai falar de uma mulher cuxita. E por que eu estou trazendo aqui essa distinção, então, no caso aqui dela ser cuxita? Porque se você abrir aí em Abacuque capítulo 3, lá no versículo 7, vai falar, e aí a versão que eu estou lendo aqui é a NVI. Vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Portanto, esse texto aqui em Abacuque capítulo 3, versículo 7, torna Cuxã e Midian provavelmente sinônimos, ou seja, a mesma coisa. E por que eu estou falando isso? Porque provavelmente existe a possibilidade, não é provável não, mas existe a possibilidade dessa mulher cuxita, na NAA, tradução da NAA, ou aqui na NVI, etíope, se referir a Zípora, esposa de Moisés. Então, se você olhar lá em Êxodo, no capítulo 2, você vai perceber a partir do versículo 15 que Moisés vai ter um contato ali então, né, com algumas mulheres midianitas. Elas vão levá-lo então até o pai delas ali, que é o Reuel, tá falando aí no versículo 18,
que elas levam então esse caso aí até o pai delas, Reuel. E depois o pai dela, que é um sacerdote, ele dá então para Moisés a filha dele, Zípora, e isso está no versículo 21. Então, lá em Êxodo capítulo 2, 21, fala: Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher sua filha Zípora. Portanto, eram midianitas. Então, pode ser, um primeiro momento, eles podem estar reclamando de Zípora, não é verdade? Afinal de contas, como nós falamos lá, tratando de Abacuque, ele vai tratar ali então de Cuxita, né, que foi traduzido aqui por etíope como sinônimo de midianita. Então, existe essa possibilidade de ser Zípora, a quem eles estavam se referindo. Mas a maioria dos comentaristas entendem que que Moisés teve uma segunda mulher, uma segunda esposa. Então eles estavam reclamando desta segunda esposa que Moisés teria. Então essa é a possibilidade maior, que não seja Zípora, mas que seja uma segunda esposa. Mas fato é que isso é apenas um motivo fútil de reclamação deles. Na verdade, eles estavam se levantando contra Moisés. E como nós falamos ontem, essa crítica que é tratada como um sinônimo de queixa, de murmuração, de reclamação, é quando então eles estavam transmitindo a seguinte mensagem: nós somos iguais a Ele, não há distinção entre nós e eles. O Senhor fala conosco da mesma forma como fala com Ele, e portanto eles estavam reclamando da autoridade que foi imposta por Deus. E quando você reclama, e nós falamos no estudo de ontem isso, quando nós reclamamos, nós estamos falando para Deus que nós escolheríamos melhor do que Ele, que a nossa escolha, nós sabemos escolher melhor do que Ele, que se nós estivéssemos sentados no trono, no lugar dele, faríamos escolhas melhores. E isso é essa mensagem, portanto, que Miriam e Arão trata. E perceba que o texto começa trazendo o nome de uma mulher na frente do nome de um homem no Antigo Testamento, algo que não é comum. Então, o que esse texto está trazendo é que provavelmente a reclamação partiu de forma mais intensa e primária de Miriam e não de Arã. Assim como nós tratamos no texto de ontem, a partir do versículo 4 ali da reclamação, 11 então, né? Números capítulo 11, a partir do versículo 4, vai falar que o populacho, né, nas versões mais antigas, mas aqui na minha versão NVI vai falar que o povo estrangeiro começou a reclamar. Portanto, a reclamação não veio da parte do povo, ali no capítulo 11, versículo 4, mas surgiu da parte dos estrangeiros. Aqui agora, essa reclamação parte não de Arão, que é o sumo sacerdote, mas de Miriam, que é uma profetisa. A gente vai perceber, então, quando você lê ali nas escrituras, ali, quando você lê em Êxodo capítulo 15, lá no versículo 20, vai falar então que Miriam era uma profetisa. Leia lá, Êxodo capítulo 15, versículo 20 e versículo 21. Mas a gente percebe que lá em Levítico capítulo 10, lá no versículo 8, o Senhor fala diretamente com Arão. Ele era o sumo sacerdote. Então aqui trata de Miriam, profetisa, e Arão, o sumo sacerdote. E o fato do Senhor, uma vez, ter falado face a face ali com Arão, não significa que isso era uma regra, muito pelo contrário. O Senhor vai falar aqui que ele fala com os homens através de visões, através de sonhos, e que com Moisés ele falava face a face. Leia aí depois, do versículo 6 aí até o versículo 8, e você vai perceber essa fala de Deus com a Miriam e Arão. Portanto, a forma como Deus se revela com os profetas e a forma como Deus se revela com o sumo sacerdote é diferente da forma como Deus se revela
com Moisés. Com Moisés ele fala face a face. Alguns comentaristas apontam esse texto lá para o Novo Testamento, lembrando que é a forma como o Senhor fala com Jesus, que isso aqui é um simbolismo que aponta para Jesus. Portanto, a nossa leitura, como já falamos anteriormente em outros estudos, tem que ser cristocêntrica, ou seja, nós lemos aqui, mas esse texto tem que apontar para Jesus. Porque aqui Moisés era esse intermediário entre Deus e os homens. Deus falava com ele face a face. Ele era esse intermediário. E o nosso intermediário é Jesus. Lembre-se que lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1, fala que nós temos um intercessor junto ao Pai, que é Jesus Cristo o justo. Então isso aqui era um símbolo daquilo que iria representar o nosso intercessor, que é Jesus Cristo. Aqui vai falar que Moisés era um homem manso. A melhor tradução aqui seria humilde. E Jesus, no Novo Testamento, fala para nós aprendermos dele, que é manso e humilde de coração. Portanto, o nosso referencial é Jesus Cristo. Então, algo que nós aprendemos aqui nesse estudo de hoje é que nós não devemos nos levantar contra as autoridades que foram constituídas por Deus. Lá em Romanos capítulo 13, deixa eu abrir aqui rapidamente em Romanos, né, o livro de Romanos, lá no capítulo 13, Romanos 13, só um minutinho que estou abrindo aqui, vai falar então que Romanos capítulo 13, versículo 1 vai falar que todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Versículo 2: portanto, aqueles que assim procedem, não, desculpa. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Portanto, nós vemos nessas palavras de Paulo, Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2, nós vemos nessa palavra dele e o que foi escrito aqui em Números capítulo 12. Portanto, a rebelião contra as autoridades impostas por Deus é uma rebelião contra Deus, porque não há autoridade que não tenha sido instituída por Deus. Então, a autoridade que foi instituída por Deus é o pastor nosso da nossa igreja. Então, se nós nos rebelarmos contra o nosso pastor, nós estamos nos rebelando contra aquela autoridade que foi instituída por Deus. Mas, como diz ali em Romanos capítulo 13, as autoridades governamentais. Portanto, se nós nos rebelamos, nós cristãos, se nós que somos verdadeiramente cristãos, nos rebelamos contra a autoridade que foi imposta por Deus, então toda a autoridade governamental foi ali imposta por Deus e Deus tem o seu motivo, ele tem ali um propósito para estabelecer as autoridades governamentais, quer sejam presidentes, governadores, prefeitos e aí por diante, toda autoridade. Na verdade, falamos então aqui a princípio dos nossos pastores, do pastor da nossa igreja que foi instituído, estabelecido por Deus. Portanto, todo aquele que se levanta, que se rebela contra essa autoridade, está se levantando contra Deus, está se rebelando contra Deus, está reclamando de Deus, porque aí nós estamos falando, Senhor, se nós estivéssemos sentados aí nesse trono, nós faríamos diferente, nós faríamos melhor. Então, pense nisso. Pense na forma como nós nos relacionamos com as autoridades que foram instituídas por Deus. Nós aprendemos lá em 1 Timóteo capítulo 2 que nós devemos orar pelas nossas autoridades, por toda a autoridade que foi instituída por Deus. Portanto, nós precisamos orar pelos nossos pastores, nós precisamos orar pelo nosso pastor que o Senhor estabeleceu aqui na PIB Castelo. Nós precisamos orar pelas autoridades que ele estabeleceu
quer no poder executivo, quer no legislativo, quer no judiciário. Essa é a nossa função. Nós temos como cristãos que orar por eles e não reclamar e não murmurar. E a minha pergunta é: como nós temos nos relacionado com as autoridades que o Senhor estabeleceu, quer sejam pastores, quer sejam autoridades governamentais? Temos reclamado ou temos orado e suplicado por eles? Pense nisso e que o Senhor te abençoe.